Obrigado porque você veio. Eu sou o Wagner e organizei o CONACAT para você. Aproveite tudo, dê uma olhada nos horários e nos títulos das palestras que mais têm a ver com você. Sempre tem um tema que chama mais a nossa atenção, não é mesmo? Sempre tem algum palestrante que chama mais a nossa atenção. Então agende-se, faça o compromisso de, no horário da sua palestra, estar aqui comigo. O CONACAT vai até este domingo e todas as informações importantes eu vou enviar para o e-mail de quem está inscrito em nosso site www.catolicoemrede.com.br. A sua inscrição é muito importante para que você receba informações e não perca nada. Uma ótima palestra para você e seus amigos. Deus te abençoe. Olá, salve Maria, meu nome é Juvencio Júnior, eu sou coordenador da Escola Cantorum, que canta na missa tridentina, na missa na forma extraordinária, promovida pela Associação Ad Maiore Dei Glória, aqui em São Luís. Também sou acólito aqui na Arquidiocese, na minha paróquia, Santo Antônio de Pádua, e também fui coordenador do grupo de jovens Javanesi, que faz parte da minha comunidade Menino Jesus de Praga, também na paróquia Santo Antônio de Pádua. Hoje nós vamos falar sobre o tema Cantar a Missa, porque a música sacra e litúrgica faz toda a diferença no nosso ministério. Bom, eu preferi dividir essa nossa palestra em duas partes. Uma parte teórica e uma parte prática. Então a gente começa falando sobre a teoria, sobre como é a música sacra, de que forma ela se encaixa na liturgia, de que forma ela se encaixa na missa, o que é a música, o que representa a música na igreja, e de que forma a música deve ser encaixada na liturgia da igreja. São todas as músicas que falam de Deus que podem ser encaixadas na liturgia? Se não, quais são? De que forma eu vou encaixar? E a parte prática. Nessa parte prática eu vou falar um pouco sobre a minha experiência dentro da minha paróquia e dentro da minha comunidade, porque concomitante com o meu serviço no acolitato, eu também toco e canto na minha paróquia, na minha comunidade e em outras comunidades aqui na Arquidiocese de São Luís. Então eu vou dizer um pouco da nossa experiência enquanto ministro de música e dar alguns passos para quem estiver começando no Ministério de Música, na sua comunidade, na sua paróquia. Quem estiver começando, seguir também esses passos para que possa servir da melhor forma na música, na liturgia. Então, começando na parte teórica, eu começo com duas citações do Monsenhor Marco Frisina. O Monsenhor Marco Frisina, ele é o dirigente do coro da Diocese de Roma. Então, ele, sobre a música sacra, ele fala o seguinte: primeiro, se referindo à música em geral, ele fala que a música, em essência, é um ato de amor. E sobre a música sacra, ela é utilizada para manifestar o nosso amor a Deus. Então a música sacra, ela, em resumo, em suma, ela é isso. É um ato de amor a Deus. Toda música sacra, até pela etimologia da palavra sacra, significa sagrada, é algo para Deus. E nada do que a gente pode fazer a Deus deve ser algo que não seja com amor, com dedicação. Então, a música sacra ela é utilizada para manifestar o nosso amor a Deus. A igreja, ela sempre, ao longo desses 2000 anos de história, ela vem demonstrando através da música sacra esse amor a Deus. A música sacra, ela sempre esteve presente na liturgia da igreja, sempre esteve presente em um ato de adoração, em um ato de louvor,
em um ato de recolhimento, de espiritualidade. A música sacra sempre esteve presente na história da igreja. Então, a história da igreja, ela vai acabar tendo essa ligação íntima com a música sacra, porque a história da igreja, ela nos serve de inspiração para que a gente possa servir na música como um ato de amor a Deus, né? Então, se a gente hoje tem a música sacra, toda a história da música sacra, com Santo Tomás de Aquino, com vários santos, vários beatos, vários leigos, que fizeram músicas em ato de amor a Deus, todo esse patrimônio não deve ser jogado fora. Muito pelo contrário, ele deve ser resgatado como inspiração, como patrimônio que a igreja tem e que nos deixa para que nós possamos usar na liturgia hoje. A grande diferença, o que nos faz diferenciar a música sacra litúrgica de uma música moderna, por mais instrumentos sacros que ela possa ter, digamos, mas o que a música vem dizendo é o que vai diferenciar a música sacra normal, digamos, né, da música sacra litúrgica. A música sacra, ela tem uma forma que é diferente da música moderna ou das músicas profanas, podemos dizer no sentido mais etimológico da palavra, né? Músicas do mundo. A música sacra, a música litúrgica, ela vem baseada principalmente no que nós chamamos do tripé da igreja, né? As Sagradas Escrituras, o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição. E o que Dom Bosco, né, São João Bosco, vai chamar dos três amores brancos, que é a Santíssima Eucaristia, a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre, o Papa, né? Então, todas as músicas da igreja litúrgicas, elas sempre estão envoltas, elas sempre estão sendo direcionadas para esses 6 elementos, seja o tripé da igreja, seja os três amores brancos a que se refere São João Bosco. Até porque pode surgir uma dúvida. No protestantismo tradicional, por exemplo, você tem a música sacra, né? Você tem hinos sacros protestantes que dão o seu louvor a Deus, né? Mas a grande diferença é que, por exemplo, nenhuma música sacra protestante vai ter um hino à Santíssima Eucaristia, né? Ao Santo Padre, né? E nós temos, por exemplo, o hino pontifício, que é um hino ao Santo Padre, Papa, né? Então, a grande diferença de uma música sacra que pode ser encaixada na liturgia e na que não pode, é justamente esses 6 elementos que vão estar presentes, algum deles, de alguma forma, na letra da música. Na liturgia, a música ajuda a oração, ou seja, abre o coração de quem reza. A grande diferença também em uma música, se ela pode ser encaixada na liturgia ou não, é que a música na liturgia, ela vai nos ajudar a rezar. É aí que está o grande diferencial, né? Se aquela música que eu estou escutando na missa, que eu estou escutando no ato de adoração, ela me ajuda a ter a espiritualidade necessária para louvar a Deus da melhor forma. Se aquela música me ajuda a me concentrar, a me levar a Deus, ao invés daquela música me levar para outros lugares, para outros ambientes, então aquela música ela já tem um ponto considerável para ser adequada para a liturgia. Além disso, na liturgia deve haver um equilíbrio,
né? É importante que a gente frise isso, porque, principalmente nos dias de hoje, a gente tende na liturgia a ser tentado a buscar algum dos dois extremos que existem na liturgia. Ou somente o sacerdote e somente o coro, o coral, a pessoa que está cantando, participa da liturgia e a Assembleia fica 100% de fora, ou o contrário, a Assembleia tem que fazer tudo, tem que cantar, tem que participar ativamente, quando na verdade não é uma participação ativa, mas vira um protagonismo da Assembleia, em que a Assembleia faz tudo e o sacerdote e o coro, que são os especialistas naquilo que lhes competem na liturgia. Então você vai ter esses dois extremos, né? Só que nesses dois extremos tem um meio termo, né? Que é justamente esse equilíbrio. Nem tudo você vai somente responsabilizar ao sacerdote e ao coro, como nem tudo somente para a Assembleia. Por quê? Porque a liturgia, nós devemos ter sempre isso em mente, é um ato de amor a Deus. É um ato em que nós nos esforçamos ao máximo para nos entregar a Deus, para nos ofertar a Deus, né? Então, tudo de mais belo, de mais bonito, de mais harmonioso que nós podemos dar a Deus, nós damos através da Santa Missa, né? Porque é na Santa Missa que Deus se faz presente, é na Santa Missa que acontece o sacrifício do Calvário, é na Santa Missa que Deus se entrega a nós. Então, na missa, é esse grande mistério que há essa união, esse encontro do amor de Deus e do amor da sua criatura, né? Se encontram. Então, a música deve participar dessa harmonia, né? A música deve ter esse equilíbrio, né? Então, da mesma forma em que deve haver cânticos mais organizados, com mais polifonia, né? Com mais organização por parte do coro, que somente o coro esteja responsável por aquela música. Assim como também devem ter músicas mais populares, que o povo possa cantar junto, né? Para que possa justamente entrar nessa harmonia, entrar nesse sentimento de unidade, de oferecimento mútuo a Deus, né? E aí, já falando de como a gente, já fazendo essa divisão de como deve ser a música, de quais aspectos que a música litúrgica deve ter para ser de fato adequada à liturgia, a gente fala agora um pouco mais sobre quais músicas não são adaptáveis à liturgia. Então, como é que eu posso perceber que uma música ela não é adaptável à liturgia? Eu dividi aqui em 3 pontos que a gente pode perceber numa música para que de fato a gente perceba que ela não é litúrgica. Elas não vão ter o mesmo efeito que as músicas tradicionais da liturgia. A finalidade na qual elas foram destinadas não são para a liturgia, e o ambiente em que ela nasceu, que essa música nasceu, não foi própria da liturgia. Então, é nesse momento em que a gente vai colocar uma distinção entre música litúrgica, música sacra, e a música religiosa. São 2 pontos muito... é uma linha muito tênue dessa diferença, mas que ela é essencial para que a gente não coloque músicas que são músicas que a gente canta no cotidiano, que são músicas de bandas católicas, que são músicas bonitas, que nos levam à oração, mas que não são próprias para a liturgia, né? Então, a grande diferença nessas músicas são justamente o efeito, finalidade e o ambiente em que nasceu. Então, se nós pegarmos uma música religiosa
em que o ambiente dela não foi próprio da liturgia, ela não pode se encaixar na liturgia. Né? O mesmo acontece com a finalidade. Se eu componho uma música e essa música ela foi feita para um show católico, ela foi feita para uma adoração específica, mas essa música não teve a finalidade da liturgia, então ela já não é própria para a liturgia. Então, de forma nenhuma eu posso encaixar aquela música que é religiosa e não litúrgica, eu não posso encaixar na liturgia. Apesar dessas músicas nos levarem à oração, por mais belas, por mais bonitas que as músicas sejam, nos elevam a Deus, elas não são próprias para o momento da liturgia, né? A música sacra, ela vai ter vários estilos, digamos, né? Por quê? Porque na igreja nós temos os tempos litúrgicos, nós temos o tempo da quaresma, nós temos o tempo da Páscoa, do Advento, do Natal, tempo comum, né? As festas dos santos. Então cada tempo desse tem um tipo de música adequada para aquele tempo. Mas, mesmo assim, todas essas músicas, você pode ver que a igreja ela sempre coloca essas músicas direcionadas à oração. A Santa Missa, ela pode ser no primeiro domingo da Quaresma, que é um tempo de recolhimento, que é um tempo em que o sacerdote usa roxo, né, que é uma cor fechada. Pode ser no domingo da Páscoa, que é festivo, que é a cor branca, que é usada pelo sacerdote, que é um tempo festivo. Todo esse tempo será a Santa Missa direcionada à oração. Portanto, a música litúrgica, a música sacra, não vai ser diferente, vai ser também direcionada à oração. Então, da música de entrada, do primeiro domingo da Quaresma, até o Glória da Páscoa, todas elas devem ser músicas adequadas à liturgia. Né? O que eu quero dizer com isso? O Glória da Páscoa, por exemplo, comumente se costuma fazer um Glória festivo, aquela alegria de todo mundo gritar, bater palma e tal, aquela festa toda, quando na verdade aquele Glória da Páscoa deve nos levar à oração. Aí você se pergunta, será que da forma que eu estou me comportando com a música na liturgia, está me levando à oração? Está me levando a contemplar a Deus? Né? Por mais festiva que a missa seja, né? Porque a missa ela é festiva de acordo com a festa da igreja, não é a festa do mundo. Né? E aí eu vou agora citar um documento do Papa João Paulo II, na verdade não é nem um documento, é uma homilia que ele fez em 1985 para vários dirigentes de escola cantorum. Então, ele diz o seguinte: entre as diversas manifestações de arte, a tradição musical da Igreja é um patrimônio de um valor inestimável, quer pela própria expressão particular de arte, quer pelo seu valor espiritual, pois que a música sacra é chamada a exprimir a verdade do mistério que se celebra a liturgia. Então, o resumo do que a gente falou até agora está compilado nesse parágrafo do Papa João Paulo II. A música sacra nada mais é do que a expressão da verdade do mistério que está se celebrando, da liturgia. Se a música que vai ser colocada na liturgia não expressa esse mistério, então ela não é adequada para a liturgia. Mais na frente, citando o mesmo documento do Papa João Paulo II, ele diz o seguinte: dirijo-me a vós para que tudo façais
de modo que a música inserida pela Igreja na celebração dos seus mistérios seja verdadeiramente sagrada, isto é, verdadeiramente conforme a sua alta finalidade religiosa, que ela seja verdadeiramente artística, isto é, capaz de mover e transformar os sentimentos do homem num canto de adoração e impetração à Santíssima Trindade. Que a música na liturgia seja justamente isso, verdadeiramente sagrada e verdadeiramente artística, né? Não é aquele sentido artístico no sentido de que eu que vou tocar vou ser o protagonista, então eu tenho que enfeitar a música ao máximo, fazer vários falsetes, cantar de forma que todos vejam a minha voz. Não, é que eu seja um canal, é não que eu seja um fim, mas que eu seja um meio para que as pessoas possam se direcionar a Deus. Que a minha voz, que o meu instrumento, que a minha música litúrgica seja um meio para que eu possa direcionar as pessoas a Deus na Santa Missa. Lembrando sempre que a música ela é em função da liturgia e não o contrário. Não é a liturgia que é em função da música, mas a música que é uma parte essencial da liturgia. O que eu quero dizer com isso? Um exemplo. O sacerdote começa a missa, né? O sacerdote entra na igreja e aí se entoa o canto de entrada, o sacerdote beija o altar e vai começar a missa. Mas o Ministério de Música continua cantando a música, porque a música não termina e tem que continuar cantando, canta, e o sacerdote fica esperando, né? É algo que acontece muito nas nossas paróquias, comunidades, e que é algo que foge ao que a igreja diz, porque a música deve estar em função da liturgia, ou seja, o sacerdote chegou para começar a missa, chegou no altar para começar a missa, a música parou ali, né? O sacerdote terminou o ofertório, terminou a música de ofertório, justamente para que quando o sacerdote termine e não fique a música continuando, para que as pessoas que estão cantando não se tornem protagonistas, né? Quando a música continua e o sacerdote fica parado esperando a música terminar, tende a Assembleia a prestar mais atenção no Ministério de Música, no que as pessoas estão fazendo, nas pessoas da música estão fazendo. Então, naquele momento, tende o Ministério de Música a ser mais protagonista do que o Cristo que vai ser imolado na Santa Missa. Então, que a gente também tenha sempre isso em mente, que a música é em função da liturgia e não o contrário. Então, voltando para a segunda parte, sobre a prática, né? Como praticar essa questão da música sacra, da música litúrgica, como colocar a música litúrgica na nossa comunidade, na nossa paróquia, de forma que nós respeitemos todas as normas da igreja, né? Então, eu vou mostrar 4 passos bem práticos para se incorporar a música litúrgica na igreja. Lembrando que esses 4 passos, eles são feitos principalmente a longo prazo. Não é algo que você vai ter um retorno imediato. Não é algo que você deve colocar em um mês, em 2 meses. Não, é algo de 1 ano, de 6 meses estourando. É algo que você tem todo um trabalho para que você possa cultivar naquela comunidade um verdadeiro espírito de amor a Nosso Senhor na Eucaristia, na missa, né? Então, são 4 passos para se introduzir a verdadeira música litúrgica, né? Quanto à música sacra, de fato, já vai se demandar um pouco mais de tempo, né? Porque, principalmente pelo fato da música sacra ela não ser algo da nossa realidade
né, de algo tão corriqueiro. Então é algo que as pessoas, se for colocado assim na lata, né, como a gente diz, as pessoas podem tomar um choque, ver uma realidade e ver outra 100% ao contrário, né? Que na verdade essa realidade da música sacra obviamente é a mais certa, mas só que acaba dando um choque na pessoa, né? Porque ela fica, como assim? Tem duas realidades na mesma coisa, como pode isso, né? Então, que isso seja feito de forma gradativa, né? Então, esses 4 passos que nós vamos colocar na nossa prática é principalmente baseado no que o Papa Bento XVI chamou da hermenêutica da continuidade, né? Chamou de hermenêutica da continuidade. O que é hermenêutica da continuidade? Hermenêutica significa interpretação, né? E continuidade, ou seja, a interpretação que você tem da doutrina da igreja de hoje, né, em continuidade com a doutrina de sempre da igreja, com a doutrina dos 2000 anos da igreja, da tradição da igreja, né? Ou seja, nada do que a igreja fez no passado, tanto seja com as suas vestimentas, seja com o seu modo de celebrar a Santa Missa, né? Seja outros atos piedosos que antigamente se fazia corriqueiramente e hoje não se faz tanto, nada disso deve ser jogado fora. Muito pelo contrário, é um patrimônio, como eu disse no começo, é um patrimônio no qual nós não só devemos guardar, como também levar para as pessoas que não conhecem. E esse que é o diferencial da igreja, né? A grande diferença da igreja é que a igreja ela é o velho sempre novo, né? Basicamente. É a igreja de 2000 anos que continua sempre nova, porque sempre agrada aquele que foi quem nos criou, que é Cristo, que é Deus, né? Então, esses 4 passos é justamente baseado nessa tradição de 2000 anos, que a gente nunca pode deixar de pensar nela e de praticar ela, né? Seja no Ministério de Música, seja no Ministério da Liturgia, de uma forma geral, leitores, salmistas, né? O próprio sacerdote também deve ter essa consciência da hermenêutica da continuidade, né? Trazer uma nova linguagem para as pessoas, mas conforme o que a igreja sempre diz, com a doutrina de sempre da igreja, né? Então, vamos colocar esses 4 passos. Bom, o primeiro que eu elenquei foi que é importante que haja um comprometimento das pessoas, não só que cantam, mas principalmente das pessoas que tocam, né? Até porque hoje nas missas a gente vive numa realidade que a falta de um instrumento acaba esvaziando um pouco o Ministério de Música. Por quê? Porque geralmente não se tem um Ministério de Música com várias vozes e todas as vozes fazendo cada uma voz diferente, formando todo um conjunto de vozes, uma harmonia de vozes, uma polifonia, como a gente chama na música, né? Muito raramente a gente tem isso. Então, para que se preencha esse vazio dessa polifonia musical, é sempre bom que se tenha um instrumento. Lembrando que o que a igreja sempre nos recomenda? Qual é o instrumento essencial? Na verdade, não é nem o essencial. Qual é o instrumento principal? Qual é o instrumento que tem maior dignidade na igreja? É o órgão, né? Se você tem um órgão na sua igreja, ou se você tem um teclado que tem um som de órgão, que tem lá na programação dos sons, um som de órgão, né? Que ele seja utilizado. É o mais recomendado, é o mais digno
para a celebração eucarística é o som de órgão. E toda essa prática deve ser pautada em um único fim para o Ministério de Música, que é o quê? Que é o Ministério de Música poder tentar aproximar as pessoas da missa, tanto quanto o canto gregoriano e o som do órgão aproximam as pessoas de Deus, né, na liturgia. Então, quanto mais aquela música, quanto mais o Ministério de Música aproximar as suas melodias, as suas canções, os seus hinos ao canto gregoriano e à música sacra, de uma forma geral, ela está no caminho certo. Então, o primeiro pensamento que a gente deve ter na prática é esse. Não só que haja um comprometimento de quem canta e de quem toca, mas principalmente que esse comprometimento se dê baseado nessa diretriz, né? De levar as pessoas a Deus, principalmente pelo som do órgão e pelo canto gregoriano. Caso a comunidade, como essa realidade é frequente, né, não se possa fazer o canto gregoriano, não se possa ter o som de órgão, aí se abre as exceções, né? Aí vem o violão, por exemplo, para poder suprir essa necessidade. Então, tendo esse comprometimento, o firmamento desse comprometimento se dá, por exemplo, num grupo de estudos sobre música sacra, né? Então, é importante que se tenha na sua comunidade, na sua paróquia, um grupo de estudos sobre música sacra, sobre o que a igreja diz sobre a música. É muito comum nós vermos hoje pessoas que tocam na igreja, que tocam há anos na igreja, que nunca leu um documento da igreja sobre música sacra, né? Sobre a música litúrgica. Então, isso é até, digamos, decepcionante, né? Porque nós temos um patrimônio que é guardado durante 2000 anos em que o Ministério de Música não aproveita, né? Então, nós devemos aproveitar esses documentos da igreja e, inclusive, como sugestão, eu indico um site do Secretariado Nacional de Liturgia de Portugal, né, de Fátima, que disponibiliza em PDF na internet uma série de documentos compilados da Igreja sobre música sacra. Documentos que vêm desde São Pio X, que foi o primeiro documento escrito sobre música sacra, foi esse documento de São Pio X, Tra le Sollicitudine, né, até os documentos do Cardeal Ratzinger. Então, são cerca de 20 documentos, uma compilação que esse secretariado fez. O segundo passo para que possa fluir a música litúrgica na sua comunidade já é um trabalho necessariamente a longo prazo, né? Foi o que nós fizemos aqui na nossa comunidade, que é a cada domingo preparar uma folha de canto de acordo com o tempo litúrgico que está se vivendo. Então, se amanhã, por exemplo, amanhã vai ser o quarto domingo da quaresma, então amanhã eu vou preparar um folheto com as músicas do quarto domingo da quaresma. E o próximo domingo, quinto domingo da quaresma, preparo o folheto do quinto domingo da quaresma. Próximo domingo, domingo de Ramos, preparo um folheto. Mesmo que eu não vá cantar, mas que eu preparo um folheto de canto, né? Preparo aqui no Word ou faço em PDF e deixo lá arquivado no meu computador. De forma que daqui a um ano, se você fizer isso de fato todo domingo, você vai ter toda a lista completa de músicas que você pode utilizar. Em um ano ou menos, até porque você tem um tempo comum que muitas vezes as músicas se repetem, né? Você tem 20 e tantos domingos, 30 e tantos domingos no tempo comum, então várias vezes várias músicas se repetem, né? Então, em um ano ou menos,
você pode resolver um dos maiores problemas de um ministério de música, né? Que é o que cantar, o que, que nós vamos cantar. Inclusive, esse trabalho a longo prazo dessa folha de canto não só resolve esse problema, como não deixa brechas para que você use de improvisos nessa hora. Ah, o que, que a gente vai cantar? Ah, não, vamos cantar aquela música que é muito bonita, que não sei o que e tal. E acaba sendo uma música religiosa, como eu disse na parte teórica, né? Acaba sendo uma música religiosa, não vai ter finalidade, a finalidade dela não foi aquela, litúrgica, portanto, ela não vai tá conforme a liturgia. Terceiro passo é o seguinte: se possível, que o Ministério de Música ou que o grupo de estudos sobre música sacra, né, que eu falei no primeiro passo, que eles se organizem para tirar xerox das folhas de canto para entregar para a Assembleia no dia que eles forem cantar. Então, usando o mesmo exemplo que eu dei, quarto domingo da quaresma, amanhã eu vou cantar na minha comunidade. Eu tiro as xerox, várias xerox da folha de canto que eu vou utilizar para distribuir para a Assembleia. Por que eu estou dizendo isso? Principalmente porque se utiliza muito, principalmente no Brasil, o recurso de projetor multimídia, né? Os data shows, né? E isso é expressamente proibido pela Igreja, né? Isso já vem desde Pio XII. Pio XII, em um dos seus documentos, ele já dizia, por incrível que pareça, mas ele já dizia que equipamentos de retroprojetores, eles são expressamente proibidos na liturgia. E um documento da CNBB, né, na verdade não é nenhum documento, é um artigo, né, que o artigo até se chama O Uso do Projetor Multimídia na Liturgia, está lá disponível no site da CNBB. Ele diz também que não se tem uma permissão para poder utilizar o data show na liturgia, por mais que ele ajude, que ele seja para mostrar as músicas para o povo, mas principalmente porque o data show ele desvirtua o mistério que está sendo celebrado. Ou seja, você vai ter o data show do lado e vai ter o sacerdote, aí você vai ficar olhando para um lado, para o outro, para o lado, para o outro. É como se fosse uma competição, né? De quem é o protagonista, se é Cristo que está ali sendo imolado no altar, ou é o data show que está passando as músicas que eu tenho que acompanhar. Já as folhas, as xerox, você tem a total liberdade de escolher acompanhar e de escolher não acompanhar, ou de depois, se na Assembleia tiver alguma pessoa de algum outro ministério de música, pegar aquela folha, guardar para utilizar na sua comunidade, né? Querendo ou não, essas folhas é um momento de evangelização do Ministério de Música também, porque ali você está mostrando para as pessoas a letra das músicas, o teor que são aquelas músicas, de que forma o Ministério de Música lida com a música na liturgia, a seriedade com que deve ser tratada a liturgia na música, a música na liturgia, né? Então é uma forma de evangelização. Sem contar que xerox é barato, né? Se você for tirar uma folha frente e costa, provavelmente é mais ou menos as folhas de canto daqui que nós utilizamos aqui em São Luís, frente e costa, né? Então se for tirar 100 cópias dá R$20, né? Mais ou menos. Então é bem barato e é algo que facilita o trabalho da equipe de música. E o quarto passo, que é o mais importante, é quais músicas colocar, né? Esse é o grande dilema dos ministérios de música. Quais músicas colocar? Então, a primeira forma de você
poder distinguir a música que pode ser colocada na liturgia da que não pode ser colocada, são aqueles pontos que eu falei na teoria, né? Agora, uma segunda forma é você consultar alguns documentos, algumas fontes que a igreja nos coloca como fontes que são acessíveis e que são dignas de respeito para com a liturgia, né? São documentos confiáveis para ser colocados na liturgia. Então, alguma das sugestões seria você consultar o Inário Litúrgico da CNBB, né? Também está disponível no site da CNBB, o Inário Litúrgico, em que você tem lá todos os domingos, sem exceção, do ano A, do ano B, do ano C, todos os tempos litúrgicos com a partitura, só não tem o áudio, né? Mas tem as partituras, tem as cifras, tudo lá certinho para que você possa só usufruir desse documento. Então você tem o Inário Litúrgico, tem também um site, um blog do Walter Gomes, né, que é um blogueiro católico que ele faz toda semana ele posta a folha de cantos para o domingo da semana, né? Então, naquele mesmo exemplo, se amanhã é domingo da quaresma, quarto domingo da quaresma, então hoje ele já colocou lá no site dele o áudio, a letra e a cifra das músicas que podem ser utilizadas no quarto domingo da quaresma. Todas as músicas litúrgicas certinhas, do entrada, salmo, glória, todas estão lá. E toda semana ele faz essa atualização. É um site muito confiável e muito interessante. Também outro site que pode ser indicado é o site sobre hinos católicos tradicionais, né? É um site de um amigo meu de Minas Gerais, Amadeu Brandão, em que ele coloca o áudio somente das músicas. Mas essas músicas, como são hinos bem tradicionais mesmo, bem antigos e muito bonitos por sinal, eles são facilmente encontrados no livro Harpa de Sião, que você pode baixar na internet em PDF, livro Harpa de Sião, e também o Manual de Cânticos Sacros Cecília, né? Esse Manual de Cânticos Sacros eu não sei se tem em PDF, eu nunca achei, mas você pode comprar em algum sebo, que provavelmente você pode achar em algum sebo esse livro, Manual de Cânticos Sacros Cecília. Então esses dois livros, eles são a base do Amadeu Brandão para o site que ele construiu, né? Esse site de hinos católicos tradicionais. Também é um site muito confiável, e esses cânticos, muitos deles esquecidos atualmente, são justamente cânticos que atendem àquela finalidade, né? De servir a liturgia. O ambiente que nasceu foi propício para a liturgia, né? Então não há nenhuma restrição em relação àquelas músicas. Claro que você vai ter sempre que utilizar o bom senso, ou seja, se eu vou cantar numa missa de quaresma amanhã, eu vou pegar músicas da quaresma, músicas que já trazem uma entonação mais de espiritualidade, uma coisa mais recolhida.
Uma música de Páscoa já pode ser algo um pouco mais festivo, mas obviamente que atendendo a todos os requisitos que a igreja nos pede, que todas essas músicas nos orientem à oração, né? Também indico para os salmistas, né? Para aqueles salmistas que ficam sempre procurando alguma música, alguma melodia para colocar no salmo e não conseguem, e às vezes a pessoa que toca violão, que toca o órgão, tem que se virar para poder achar uma melodia. Isso já aconteceu várias vezes comigo, né? Tem um site que já tem também todos os domingos, o salmo cantado de todos os domingos. Nesse site você tem também a partitura, o áudio, a letra de todos os salmos de todos os domingos, né? É o site do Portal da Música Católica, né? Você vai lá, vai encontrar todos os salmos com a partitura, letra e o áudio. Então, para finalizar, vou esclarecer mais 2 pontos. O primeiro é em relação às partes fixas que são cantadas na liturgia. Na liturgia, as partes que são cantadas, elas são mais ou menos divididas em partes próprias, né, e partes fixas. Então, você tem as partes fixas, por exemplo, o ato penitencial, o glória, o santo, o cordeiro de Deus, né? São partes fixas, partes que não mudam, né? Na missa, toda a missa tem daquela mesma forma, aquelas mesmas palavras, e que o Ministério de Música é convidado a cantar. E tem as partes próprias de cada missa, ou seja, a aclamação, né? Na aclamação você tem a antífona do dia, que tem que ser cantada. E essa antífona vai variando de domingo para domingo, de dia para dia. Bom, então, no que tange as partes fixas, é importante que o Ministério de Música sempre tenha em mente em seguir o que está no missal, ou seja, seguir o que a igreja ensina sobre a música que é adequada para aquela parte fixa. Então, se no ato penitencial as palavras que devem ser ditas Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, essas partes devem rigorosamente estarem presentes no canto do ato penitencial, né? Existem outras músicas que têm o Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, que também significa Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Também significa, também pode ser colocado na liturgia. Uma música, por exemplo, é a música da comunidade Shalom, né? Que eles cantam o Kyrie eleison. Ou o Kyrie é cantado na Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu no Rio de Janeiro, no ano passado, né? O Kyrie eleison, cantaram, litúrgico, né? Pode ser colocado na liturgia. Mas o da comunidade Shalom foi a comunidade Shalom que fez, não foi alguém, não foi um padre, não tem problema. O importante é o quê? Aqueles 3 pontos que eu coloquei na teoria. Ela tem o mesmo efeito de uma música litúrgica tradicional? Tem. A finalidade era para a liturgia? Era. Por quê? Porque a música tem as partes fixas, o Kyrie, né? O ambiente que nasceu é um ambiente propício da liturgia? Então ela pode ser encaixada. Então o mesmo acontece com o Glória. O Glória tem a sua parte fixa, que é glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. Então toda
toda a estrutura do Glória está no missal e deve ser seguido pelo Ministério de Música quando for cantar a música do Glória. Glórias como ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito Glória, já não é um glória litúrgico, é uma música religiosa, mas não é uma música litúrgica. Por quê? Porque ela não atende ao requisito de ter a letra do Glória, a letra como está no missal. Agora, um Glória, por exemplo, da Eliana Ribeiro, e ele é mais ou menos assim. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. Então, esse glória é um glória litúrgico porque ele tem toda a letra que o missal nos coloca, né? Assim como o santo também deve obedecer o missal. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Cordeiro de Deus, da mesma forma. Então essas partes fixas sempre têm que obedecer o missal. Uma segunda parte que eu queria comentar com vocês para finalizar essa nossa palestra, eu vou dar uma demonstração para vocês de uma música que facilmente se encontra na internet em um ritmo que não nos propicia ao momento de oração, né? Uma música litúrgica que é para ser tocada na igreja, mas só que o ritmo no qual o Ministério de Música leva aquela música, e isso é importante, não propicia a oração. O mais importante não é somente a letra da música, ou a catolicidade da música na letra, mas a catolicidade da música no ritmo, né? Porque o ritmo é que vai ditar a forma como o Ministério de Música está levando aquela música. Se tiver um ritmo muito batido, muito rápido, é óbvio que a música não está levando as pessoas a ter um espírito de contemplação, de oração. Então a demonstração de música que eu vou colocar agora é a música Ó Trindade Imensa e Una, que é cantado no Domingo da Santíssima Trindade, né? É a música de entrada. Ó Trindade imensa e una, vossa força tudo cria, vossa mão que rege os tempos, antes deles existia. Essa música que você acabou de escutar, ela pode ser tocada da seguinte forma para levar justamente as pessoas a esse espírito de contemplação. Ó Trindade imensa e una, vossa força tudo cria, vossa mão que rege os tempos, antes deles existia. De uma forma bem mais lenta, bem mais suave, não com uma batida forte. Se possível, outras pessoas cantando com você, justamente para dar aquele preenchimento que eu falei antes, né? Aquela polifonia musical, para que se torne de fato, né, sempre com esse pensamento de um louvor a Deus, né? De um ato de amor a Deus, como a gente disse no começo, né? Então, eu termino aqui o meu vídeo. Espero que todos tenham gostado e até uma próxima, se Deus nos permitir. Você gostou dessa palestra e quer vê-la outras vezes, não quer? A boa notícia é que você pode adquirir o acesso a essa palestra e ainda ajudar iniciativas que cuidam de mulheres grávidas que precisam de ajuda, como a Casa Provida São Frei Galvão, no Rio de Janeiro, e a Associação Guadalupe, em São Paulo. Para adquirir o acesso a essa palestra, visite o site
www.catolicoemrede.com.br. Invista na sua formação católica e ajude iniciativas do bem. Obrigado por assistir.